Oi, você sabe o que é um advogado criminalista? Como é a vida? O que faz? Quais são os mitos e verdade dessa profissão? Não sabe? Então fica nessa entrevista. Estou aqui com o doutor Renato Marão, advogado criminalista e grande amigo meu. Tá? Eu sou a Luca Fogaça, apresentadora da Invoga Podcast, uma realização da S Comunicação. Marão, que bom que você conseguiu vir, hein? Oi, Lucas, já era hora, né? É um Nossa! prazer estar aqui, conversando contigo, poder compartilhar esse tempo com você, viu? Marão, eu tô vendo que você sempre quis ser advogado, né? Eu formei em 2002, né? E desde lá o direito vem me perseguindo, né? Eu tentando Ah, fugir e ele me perseguindo. E fui embora para a Europa, fiquei 8 anos lá, fiz uma pós-graduação. Trabalhei legal. bastante também lá com direito internacional, negociações entre países. Foi Pô, uma legal. experiência Ah, legal. E aí, depois que eu voltei para o Brasil, foquei na minha área, né? Que é o direito. e por que criminalista? Olha, o advogado criminalista, para ele enfrentar essa área, ele tem que ter um dom, que é o dom de querer ajudar as pessoas. Porque no direito tem duas coisas que são os bens maiores, que é a vida e a liberdade. Então, quando você encontra a pessoa com a liberdade restringida ou uma família que perdeu um ente querido com uma tragédia e você vê que você consegue ajudar, que você consegue dar luz para a vida daquela pessoa que naquele momento está sem luz. E a ressocialização, e você dá uma nova oportunidade para as pessoas, né? Só que é uma área que também você tem que ter muita palavra, você não pode prometer o que você não pode cumprir. Tem uma série de regras no direito criminal que precisam ser mantidas para que flua legal as O coisas. direito criminal, ele tem, é mais provável que tenha júri do que qualquer outro. Os outros não têm júri. Só no direito criminal é o Só no júri direito. popular. Então o que você gosta mesmo é do júri, né? A atuação no júri é Ah, muito boa, né? ah, Porque é quando você vive de verdade a defesa do cliente, né? Nos outros processos que você defende o cliente para o juiz, qualquer crime normal, você vai para uma vara onde tem um juiz que vai, tá, vai analisar, vai instruir e julgar. No júri, não. No júri é contra a vida. Um crime contra a vida, ele vai para o júri. tá. Então, ali no júri, não tem inteligência Só contra a artificial, vida? só contra a vida. Então, se tiver um atentado contra a vida da pessoa, a pessoa que atentou contra a vida vai para o júri. Tá. E quem julga no júri é a população, são os populares, né? São as pessoas, São as né? pessoas. O juiz, ele é o presidente da sessão, ele que preside qual é o momento de cada um falar, o tempo, mas quem vai julgar são pessoas normais, como nós. Tá. Hum, E eu sempre vejo nos filmes que a pessoa foi escolhida para ser jurada. é. Mas assim, nunca me escolhi. Eu me pensando, será que tem? Como é que é isso? Funciona? É que, na verdade, funciona assim. Você se inscreve para você participar. Ah, E é? tem certos requisitos. Funcionário público já se inscreve automaticamente. Ah, é? Mas, por exemplo, tem funcionários do correio, tem certas regras de quem pode e quem não pode. Mas o principal é você ir lá e se inscrever, porque aí você Tá. pode ser chamado. Nossa, deve ser muito maluco isso. E o advogado falar para o júri é completamente diferente do que falar para o juiz. Totalmente. Porque você mexe com emoção, né? Totalmente. Até O o ju... linguajar que você tem que usar, a forma que você tem que instruir a defesa ali é para que uma pessoa leiga entenda. Não Tá. adianta utilizar tantos termos técnicos que você não vai chegar onde você precisa chegar, que são os conhecimentos dos populares, né? Mas é uma aventura, cada júri é uma aventura. E
uma saga, na verdade, né? Porque a gente enfrenta o advogado de defesa, enfrenta o Ministério Público. E o Ministério Público acusa, e nós, advogados, defendemos. E quem vai decidir é o jurado. Então, é uma briga. A gente diz que a mesma coisa, a mesma tela, se você enxergar ela de um jeito, eu posso enxergar de outro. Claro. Então, eu sou jornalista, toda história tem os dois lados. Toda história tem os dois lados. Então, a gente procura mostrar o nosso lado da melhor forma possível. E assim, não tem defesa milagrosa. Se uma pessoa já tem a materialidade, tem a prova que ela pegou a arma, atirou, ceifou a vida de outra pessoa, você não pode falar que ela é inocente, que ela não fez isso. Já existem as provas de materialidade. Nos filmes eles falam. Mais Só ou nos menos, filmes. né? Nos filmes é um pouco diferente, é mais cinematográfico, né? Mas aqui o que a gente busca como advogado de defesa é encontrar a pena justa. Tá. Porque a pessoa que passou dos limites, ela tem que pegar uma pena máxima. A pessoa que foi até um certo limite, ela tem a pena justa dela, né? Tá. Tanto que a gente trabalha com agravantes, com atenuantes. A pessoa que confessa, ela tem uma diminuição ver os motivos, os motivos. E todo mundo está sujeito a ir para júri. Porque isso é importante dizer. Todo mundo está sujeito a ir para júri. Porque se você vê alguém fazendo mal para sua filha e você tiver que defender ela, você não mata essa pessoa. Encantada. Só que você vai para júri. E aí nós vamos ter que demonstrar que você agiu em legítima defesa. Tá. Ou sua ou de terceiro. Tá. Então aí você vai conseguir a sua absolvição. Mas não existe uma pessoa que não está sujeita a ir para o júri. Disso eu nunca vou passar por isso. Não perdi meu réu primário. Você ainda não, Luca? Como é que tá o teu réu primário? Depois a gente vai fazer uma consulta. Mas no Instagram sempre acontece isso, né? Os caras falam, vou perder meu réu primário. O réu primário, ele atenua bastante a pena, né? Se você é réu primário, você tem vários benefícios, mas não te isenta de pena, não. Certo? Tá. Ela te dá os benefícios de atenuantes, de ser tratado de outra forma, né? Do As que uma pessoas pessoa falam que no Brasil as penas são muito, não digo manipuladas, são muito fracas, vai. Você acha isso, Marão? Eu acho que não, Luca. Eu acho que na verdade, é assim. Eu tenho vários clientes que estão presos, né? Estão encarcerados. E eu vou ao presídio para conversar com eles, para fazer o atendimento. Você vai presencial? Né? Porque diz que agora pode ser online, né? Pode ser online. A gente tem o acesso ao nosso cliente por internet, só que a gente agenda por e-mail, né? E isso demora 10 dias, 15 dias para acontecer. Entendi. E tem hora que você precisa estar ali naquele momento, que é, por exemplo, antes de uma audiência, você precisa conversar com o cliente. Então, nesse momento, você tem que ir. E também, para colher a assinatura do cliente para procuração, você tem que ir. Tá, presencial. Presencial. E eu vejo ali que um dia dentro daquele lugar pode ser considerado 1000 anos para todo mundo. Então, ficou preso só 10 anos, ficou preso só 15 anos. Ficar 10, 15 anos ali dentro não é fácil, não é para qualquer um, não. Talvez é até um merecimento, né? Mas dizer que uma pessoa vai ficar 40 anos, 50 anos, ficar prisão perpétua, não dá uma possibilidade dele se ressocializar, não é... O direito não foca nisso, né? O direito foca em que a pessoa pague a pena dela e que saia em condição de se ressocializar. No Brasil é assim. E eu acho que poderia ter penas mais duras para alguns tipos de crime, que hoje não são. Mas tem outros que têm penas super duras que não deveriam ter. Então, tem muita coisa para ser organizada ainda, né? Né? É, bastante. E o advogado pode brigar justamente por isso, né? A gente briga para o cliente ter a pena justa. Quando ele não tem culpa, a gente briga pela absolvição. Mas quando ele tem culpa,
A gente não briga pela absolvição, a gente briga para ele pegar a pena mínima do crime que ele E cometeu. você olha sempre a família, né? Quem te contrata é a família. 90% dos casos, quem me contrata é a família. Família destroçada, né? Família destroçada, precisando de um apoio, não precisando de informação, porque não tem informação. Normalmente nunca aconteceu isso na família, é a Tá. primeira vez, não sabem como fazer uma visita, não sabem o que está acontecendo com ele lá dentro, não sabe nada, Luca. A gente tem que instruir e conscientizar eles que é um porque momento, a é gente não passageiro. estuda o que é o sistema carcerário, o que pode, o que não pode, ninguém sabe isso. Não, ninguém sabe. E quando acontece da pessoa estar sendo acusada de um crime cai lá dentro, isso chega para você instantâneo, né? Não é que você se prepara para. Não, acontece. Então, quando acontece é tão repentino assim, é uma tragédia. Então, eu dou muito. A gente, como advogado, Dom Pedro, né? Desde a época de Dom Pedro, somos tratados como doutores, né? Tá. Doutores da lei. Por quê? Porque, igual quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia com dor, que o médico vira um santo, o advogado, quando está passando, o advogado criminalista, ou qualquer tipo de advogado, quando você está com uma situação muito estressante, você enxerga naquela pessoa que vai te dar a vida de novo, né? Então, isso daí faz com que a gente trabalhe de uma forma... O advogado criminalista não tem hora. Tem hora que meu telefone toca às 3 da manhã, tanto que eu tô com você aqui, ele tá aqui. Tá. Por quê? Porque ele pode tocar às 3 da manhã, ele pode tocar às 6 da manhã, ele pode tocar às 10 da manhã. E a gente tem que atender, porque essa pessoa tá ali precisando da gente naquele momento. E o atendimento precisa ser desde o começo. Aquela pessoa, é só receber uma intimação e vou lá conversar, resolvo. Pior. Se você recebeu uma intimação ou você está precisando de um advogado criminalista, o momento é agora. Porque as pessoas não são presas na hora, só se for... Flagrante. Se for flagrante, é preso na hora. Senão, também acontece muito da pessoa estar com mandado de prisão, sem saber, e ela tá na casa dela, tá no trabalho dela, e a polícia chega já com o mandado, né? E aí ela já vai presa. Vai presa na hora. E daí ela já, nesse momento, já precisa do advogado. Tá, ela já vai presa e já fica encarcerada. Ela vai presa, vai para a delegacia, na delegacia é tomado o interrogatório do réu, o depoimento das vítimas, Que daí se tiver. é bom ter o advogado do lado já. Total. Porque ali na hora da delegacia, a gente já prepara a defesa para audiência de instrução. Tá. Então, é muito importante ter o acompanhamento desde o começo, porque essa preparação para chegar na hora do julgamento, você está com tudo instruído certinho. Mas, assim, a pessoa vai presa, vai para a delegacia, tomam o interrogatório, colocam ela na cela da delegacia. A justiça tem 24 horas para passar ela por uma audiência de... Custódia, não. Justo. Audiência de custódia, 24 horas. Ela tem que passar em 24 horas no máximo, assim diz a lei. E aqui em Rio Preto, nossa região respeita muito isso. Norte, Nordeste respeita menos, mas aqui é bem respeitado. Essa audiência de custódia é só para ver se teve legalidade na prisão. Se teve abuso de autoridade, se obrigaram a apresentar prova que não, se apresentaram provas que não existem. Então, ali na audiência de custódia, não vê mérito, não fala nada sobre o crime em si, e só sobre a prisão. Então, que engraçado isso, eu não tinha ideia. Na audiência de custódia é para isso. E aí o juiz avalia se aquela pessoa é um réu primário, está com pouca quantidade de droga, essa pessoa pode responder em liberdade. Aí sai o alvará de soltura e dali ele sai. Se você tiver com um bom advogado e o seu crime não é uma coisa fora do normal, o advogado normalmente retira na audiência de custódia, né? Para ele responder em liberdade. Réu primário, casos assim. Depois da audiência de custódia,
Se ele sai com o alvará de soltura, a gente continua com a defesa, toda a instrução Tá, processual. porque ele pode ser preso de novo. O alvará de soltura não garante que ele não volta. O alvará de soltura não garante que ele não volta. Mas, normalmente, se ele solta na audiência de custódia, ele vai até a audiência solto. Tá. Aí, na audiência que tem o julgamento, né? Mas aí, depois, se ele não tem o alvará de soltura na custódia, aí ele é encaminhado para o presídio, para o CDP, para o Centro de Detenção Provisória. E até o julgamento ele fica no Centro de Detenção Provisória. Que são... Olha, tem audiência minha que saiu a custódia, começou a instrução, foi marcada a audiência para 3 meses depois. Depois da audiência de custódia, a gente tem um prazo para resposta à acusação. Tá. A resposta à acusação a gente trata pouco sobre o mérito e mais sobre a liberdade para ele responder em liberdade. Tá. Depois da resposta à acusação, já o promotor põe a denúncia, nós abre prazo para os advogados para resposta à acusação, a gente responde a acusação e marca a audiência. Tem audiência minha que foi marcada com 2 meses. Tem audiência minha que está marcado para abril de 2026. E o sujeito fica preso. Enquanto isso, o sujeito fica preso. Então, o que acontece? A gente precisa... A hora que chega nesse momento que o sujeito está preso e a audiência já foi marcada, a gente tem 2 linhas no processo criminal. A gente trabalha a defesa do crime e, por outro lado, a gente trabalha a liberdade. Tá. São 2 linhas paralelas. Então, a defesa do crime, resposta à acusação, audiência de instrução e julgamento, depois da audiência, memoriais orais ou por escrito e sentença. Por esse outro lado aqui vem liberdade provisória. O cliente foi preso, está lá no CDP, respondeu a acusação. Por outro lado, eu tenho aqui liberdade provisória. Eu peço para o juiz daqui, da comarca de onde ele está respondendo. O juiz nega a liberdade provisória. Vem o habeas corpus para São Paulo, Tribunal de São Paulo. Estou dizendo aqui no nosso estado. Depois, se o habeas corpus vem negado, a gente ainda pode pedir um outro habeas corpus, outro HC, para Brasília, no STJ. Então, são 2 linhas. A linha para conseguir a liberdade e a linha para... O advogado absolvição trabalha em 2 ou frentes. Então. 2 frentes. A frente para a gente tratar Me fala uma coisa, quando você fala de crimes assim, um ladrão vai para júri também? Não. Não. Só quando ceifa a vida. Só quando ceifa a vida. O ladrão estava roubando e matou. Ele não vai para júri. Ele responde por latrocínio. É na vara comum. Agora, teve uma briga na rua e eu tirei um revólver e matei alguém. Você vai para o júri. Por homicídio. Eu tô brigando com a minha mulher, ela quer largar de mim, ela fala que vai largar de mim. Se ela largar de mim, eu mato ela. Você mata ela, aí não é homicídio, é feminicídio. Tem júri? Júri. E a pena do feminicídio é muito maior do que a do homicídio. Mudou. A parte do tratamento da Lei Maria da Penha alterou muito essa relação de briga entre casais e tá tudo muito rígido. Tá tudo muito... Mas isso é bom. Isso é bom. É bom porque a tendência é que diminua, porque só tá crescendo, né? Então a gente vê que muda tanto as leis e faz que a coisa seja tão assim. Aí você vê que uma pessoa... que teve um momentâneo, aconteceu qualquer coisa assim, que não é dela. Ela não perdeu o controle naquele momento, ela acaba pagando igual o cara que bateu na esposa a vida inteira. Então, não tem mais esse controle. Hoje em dia, o menino perdeu o controle, fez qualquer coisa, ele vai ser julgado igual o cara que bateu a vida inteira na mulher. Então não pode mais chegar nem o que existia antigamente, discussões de marido, briga, joga... Hoje em dia é chilindró. Então você tem que tomar... os homens têm que tomar muito cuidado com Maria da Penha. Você tem muitos casos de briga de família? De marido e mulher? Briga
de família, marido e mulher. Bastante, bastante, Luca. Assim, no escritório acaba que 60% é Lei Maria da Penha, é Que discussão de louco casais. isso, né? E eu tenho clientes tanto mulheres como homens. Tá, Então, o que que acontece? As mulheres, elas têm isso hoje em dia, é uma ferramenta que elas têm justamente para não chegar a um extremo de um feminicídio. tá. Então, por exemplo, hoje em dia você tem medida protetiva para não chegar a 100, 200, 300 metros perto da pessoa. Essa medida protetiva, antes, se ela não era cumprida, era rigoroso. Mas hoje, se ela não é cumprida, você tem 2 anos de cadeia para responder. Nossa Então, Senhora. tipo, um casal brigou, a menina ficou nervosa, foi na delegacia, pediu a protetiva, deu a protetiva. Esfriou a cabeça à noite, passou um dia, 2 dias, eu amo ele, eu quero ficar com ele. Deu Resulta certo. que eles acabam ficando de novo. Um vizinho vê e chama a polícia. Esse cara vai ficar preso 2 anos. Então, tem que Nossa, tomar muito encrenca. cuidado, porque ela é uma ferramenta útil, mas ela pode ser uma ferramenta que destrua famílias também. Então, Tá. tem que ser utilizada da forma correta. Eu sinto que hoje em dia as autoridades estão muito vorazes. Por quê? Porque eles precisam abaixar o feminicídio. O feminicídio vem aumentando no Brasil a cada ano. Todo dia morre 4 mulheres que o marido matou no Que Brasil. absurdo, né? Um absurdo. Mas a gente não pode fazer que isso também seja a mesma régua para todo mundo. Porque Tá. não é assim, né? A gente tem filhos, eu tenho filhas, você tem filhas. Então, assim, de repente, o pai do seu neto briga com a sua filha, ela coloca uma protetiva. Foi uma discussão banal, mas hoje em dia qualquer discussão banal dá uma protetiva. Sem querer, o pai do seu neto vai preso. E fica lá, não tem como sair. E aí estraga a família. Estraga a família, estraga a família. Então tem que ter uma justa pena, uma medida justa. As mulheres precisam se conscientizar que isso é um instrumento para elas se defenderem, sim, mas não para atacar, que acontece muito também, né? É que eu tenho clientes, mulheres e homens, né? Tá, você tem clientes homens que não pode mais ver os filhos. Total, eu tenho clientes homens que não vê o filho há mais de ano. Ele não pode Nossa chegar Senhora. perto. Se ele chegar perto, ele vai preso. E eu, com meus clientes, eu sou ríspido. Você não pode chegar perto, você não pode ligar, porque se você fizer isso, eu vou ter que te pegar a procuração tua lá no CDP. Então, tá assim a situação com relação a Maria da Que Penha, sabe? louco isso, né? Mas é assim, a intenção de todo mundo é que isso sirva para ajudar, né? Lógico. Mas tem, às vezes, eu já tive casos de mulheres se aproveitarem da lei, né, para prejudicar. Ficou com ciúmes da ex e pôs uma protetiva, chamou o menino para voltar na casa dela, trancou a casa e ligou para a polícia. Nossa, que maldade. Que maldade! Ele tá preso, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas. Não é brincadeira. Às vezes as pessoas leigas acham que, não, só vou dar um corretivo. Tá. É bom que ele fique lá um tempo para aprender. Talvez esse tempo vai virar 4, 5 anos. Entendeu? E a convivência lá não é legal. Lá dentro. É. Lá dentro tem as regras, né? Mas lá não é bom para qualquer pessoa ficar lá. Não, não é. Mesmo tendo as regras, mesmo não tendo perigo de vida, porque lá dentro só morre quem... Muito difícil acontecer um caso, né, de alguém morrer, porque antes disso acontecer eles separam e tem todo um aparato de segurança. Mas ficar ali dentro é a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano. É o purgatório. É o inferno na Terra. Pode-se dizer assim. É um inferno na Terra. Não tem nada que equipara, sabe? Mas também a gente não pode dizer que não tem gente lá que não mereça estar lá, né? Claro. Tem gente que tem que estar lá. É o momento dele estar lá, né? Mas a gente tem, por exemplo, progressão de pena. O cara pega 40 anos.
ele tem que cumprir 50% da pena num crime hediondo, por exemplo, para sair. Ele fica 20 anos lá. Aí depois ele fica mais 10 anos no semiaberto. Depois que ele vai sair. Você acha que isso é uma pena branda? Não. Então, Mas o que a gente lê é que, pegou não sei quanto de cadeia, ficou 1 ano. Isso é mentira, né? é assim, a pessoa é réu primário. A pessoa é réu primário, é um crime que não foi contra a vida, é um crime de baixo potencial. Provavelmente ele vai conseguir progredir e tal. Agora um cara foi preso já várias vezes e ele caiu ali de novo. Para ele progredir, ele vai ter que ficar 50%, 40% da pena. Tá. Um crime de tráfico, por exemplo, de 5 a 15 anos a O pena. tráfico não vai para júri. Tráfico não vai para júri. É muito que tem, né? Maria da Penha e tráfico não para. Não dá abasto, né? Então, o que acontece? A preparação para o júri é muito dispendiosa para o Estado, né? E os crimes são tratados todos iguais, menos contra a vida. Atentar contra a vida de uma pessoa, tanto tentativa como consumado, é tratado no júri porque é um custo para o Estado gigantesco. E isso também, por outro lado, complica, né? Porque o Estado, a hora que já chega ali no júri, ele gastou tanto para esse cara estar ali, que ele quer condenar. Lógico. Como é que eu gastei tudo isso até agora e essa pessoa é inocente, né? Então, são coisas assim que tem que ser vista com lupa, né? Nossa, que louco essa profissão, né? É muito legal. Do direito é a mais legal, né? A do direito é onde a gente está sempre na atividade. A gente não tem tempo ruim, precisou, o telefone aí. tem que ficar... Tem. Não é igual um direito civil, que você tem ali um direito trabalhista. Tem as audiências marcadas. E tem as horas de atendimento no escritório. E se você for viajar? Se você for viajar, você tem que deixar um responsável pelos seus casos, né? Por isso que a gente trabalha sempre em equipe. Normalmente, com um advogado criminalista, vem um punhado junto atrás, né? Então, a gente tem aqui em Rio Preto o Dr. Diego Carreteiro, tá vice-presidente da OAB, que eu estou no escritório com ele lá, a gente trabalha junto nos casos. A doutora Priscila Furlaneto, que é a esposa dele, também a gente trabalha junto nos casos. Dr. Carlos Nimer, a gente trabalha junto. Um advogado não pode ser fechado. No começo da nossa conversa, acho que não estava gravando, eu te falei, no escritório somos 12 advogados, cada um na sua área. Tá. E muitos se repetem também, porque no júri você nunca vai fazer um júri sozinho. Enquanto você está ali falando, teu companheiro está vendo se o jurado está falando com alguém, teu companheiro está vendo se alguém está assoprando do outro lado. Você nunca pode fazer um júri sozinho. É contraproducente. Sozinho, só o promotor. A gente vai em equipe. Nossa, que louco! Mas tem também, promotor, por exemplo, tem casos que eu trabalho no júri como assistente de acusação. Mataram minha filha e eu quero que essa pessoa pegue a pena máxima. Tá. O promotor o trabalho dele é esse. Só que a família pode contratar um advogado para trabalhar junto com o promotor. Então, também tem essa opção de você trabalhar com o promotor como assistente de acusação. Você pode acusar também. Posso acusar também. Teve um caso uma vez, me ligaram, era o pai da moça. O pai da moça me ligou, falou, doutor, matou a minha filha, tô descontrolado, tô acabado, Eu falei, não, vamos lá, vamos trabalhar como assistente de acusação junto com o promotor. Ele falou, não, doutor, o senhor não tá entendendo. Ele não foi por querer que ele matou minha filha. Ele é o pai dos meus netos. Então, eu quero que ele saia, doutor, porque os meus netos estão sofrendo muito e eu sei que ele nunca relaria a mão na minha filha. Você vê, eu achei que ele ia me contratar para ser assistente de acusação e, na realidade, ele me contratou para defender o genro dele. Então, é bem assim, sabe?
muito de Nossa, pessoa para pessoa, sabe? é emocionante essa profissão, né? É emocionante. Quando você solta o cliente, você vê que aquele cliente era inocente, você soltou ele, te dá um prazer de você ver aquela pessoa de novo, poder Nossa, ela abraçar vive. filho, abraçar a esposa, a mãe chorando. Tipo assim, é uma glória, é uma glória. É como se ele estivesse saindo do hospital e ele É, tivesse ficado em coma, mais ou menos. é mais ou menos, como se ele tivesse nascido de novo. Igual como se ele tivesse voltado de um coma, mais ou menos assim, Luca. E é, não existe advogado que solta o cliente e o cliente era culpado. Isso não existe, sabe? Aquela coisa, Tá, quem de tem filme. advogado. Não existe. O advogado do diabo, não. Não existe, não existe. É assim, cada um tem a materialidade, tem as provas, tem o rito, tem os tempos. Então, quem é culpado vai tomar. Pode ser que não tome igual o promotor quer 20 anos, tome 5 ou tome 10, mas vai tomar. Não tem como você falar que o cara é inocente se a arma tem a digital dele e ele tá com a mão com sangue. Ué, não tem Você como, né? passou lá e pegou, Justa, né? né? Então aí é onde a gente trabalha para justa pena, que a pessoa, cada um tem a sua pena. Tá. Igual todo mundo tem o seu karma, cada um tem a sua pena, entendeu? Às vezes ela passa um pouco, ela fica um pouco menos, mas não foge disso. Não tem como. Não existe compra de sentença. No Brasil, o rico não vai preso. Não existe. Não existe. Isso daí se acontecer, Isso é fake 0,0, news. justamente. Então, assim, é a coisa dentro do processo legal. É uma área que eu não posso me envolver com os clientes, né? Então, eu falo para eles, ó, eu não quero saber. Não quero saber de nada, não quero saber onde você tá. Por exemplo, tem cliente meu que tá foragido. E ele me liga e fala, doutor, a polícia me pegou de novo e me soltou. Eu falo, mas você tá foragido, como é que a polícia te soltou? E você não tem como fazer nada. Porque o que eu vou fazer? Graças a Deus eles te soltaram. Vamos esperar até a audiência, a hora que sair a sua sentença, você se entrega. O certo é você se entregar. Mas eu não posso te obrigar a se entregar. Isso tem que vir de você. Eu sou teu advogado. Eu, na audiência, vou tentar que você fique num semi-aberto, vou tentar que você pegue um aberto. Tá. E agora, se você se entregar, você vai preso. Não tem o que fazer. Só que você se entregar tem que ser uma decisão sua, não minha. Se você for se entregar, vamos na delegacia, eu te acompanho. Se Tá. você não for se entregar, não me fale onde você está. É mais ou menos assim. E é muita adrenalina, né? Tem que ter muito jogo de cintura, tem que Nossa respirar Senhora. fundo, prender o ar, né? Oi, E você tá me ligando? mas você, o que você tá me ligando agora, né? Não, que eu deixei o carro, saí correndo no meio de um mato, consegui fugir, tô aqui, o que eu faço, doutor? Você vai se entregar? Não, me entregar não. Então, segue onde você tá, não me diga onde você tá, porque se pegam ele, vão dizer que eu que entreguei. Tá. Então, eu não posso nem saber onde eles estão. Se me pressionarem a dizer onde está, não sei. O número de telefone é esse. Eu não sei onde está. Porque é uma forma da gente também se preservar, né? Na minha Claro. profissão, eu preciso me preservar muito. Eu sinto isso, sabe? Eles vêm com proposta maluca, então você tem que ter um caráter formado, você tem que ter princípios, você tem que trabalhar em cima de honra, de hombridade, de palavra e de contrato assinado. E o contrato assinado nunca é com o cliente, é com o familiar. É com familiar, É com o sempre. familiar, sempre, justamente. Normalmente está preso, está foragido, não é ele que vai honrar. Quem acaba honrando é sempre a família, né? Sobra pro pai e pra mãe. Você já viu essa história? Nossa Senhora. Pelo amor. Marião, olha quanto já deu.
Ah, Lucas, você fala mais que o homem da cobra, né? Fazia tempo que eu não usava essa expressão, viu? Acho que deu, né, Luca? Tá bom. Deu. Acho que Ah, o eu pessoal vai adorei, gostar de Marão. mim, tomara. Eu adorei. Legal. Conta comigo sempre que você precisar nos seus projetos, nas suas coisas. Você é Pode uma deixar. querida e uma amiga. Ai, nem me fala isso. Faz tanto tempo que a gente não se via, Com né? certeza. Eu quero ir lá levar meus netos lá na escola De de jiu-jitsu. jiu-jitsu. Opa, esse é um projeto que depois a gente vem falar de jiu-jitsu aqui, então, É, eu acho Luca. muito legal. Eu ia falar, mas daí fiquei tão entretida aqui que. É, o jiu-jitsu ele me ajuda muito, né, a sair um pouco da realidade. Essa hora que eu entro no tatame é quando o meu telefone tá Tá. então eu fico lá 2, 3 horas por dia, que essas não fico 2 horas no máximo, vai 1 hora e meia, 2 horas. Mas essas 2 horas que eu tô lá, eu não pego o telefone. Pode chover Muito canivete, né? bom. Ó, então tá bom. Obrigado, Luca. Eu posso encerrar? Por favor. Porque dizem que as pessoas assistem 30 minutos, mas elas já vão Cansão. mudando. Ah, imagino. Imagino, as É. pessoas tão imediatistas, né? É, por exemplo, você vai pegar esse vídeo, vai fazer corte, os cortes todo mundo vai ver. Na hora, né? É 30 segundos, né? É. Obrigado, Bom, então tá Luca. bom. Muito Então vou obrigado. encerrar, Muito Barão. obrigado. Quer falar alguma coisa aqui para os meus seguidores? Seguidores da Luca, do Em Voga. É um prazer estar aqui conversando com a Luca e continue, como que eu digo? Continuem prestigiando ela. Ah, Assim, muito obrigada. isso. Valeu, Muito Luca. obrigada. Obrigadão. Então, vou encerrar aqui. Gente, eu adorei essa entrevista, descobri milhões de coisas que eu não sabia, vivendo e aprendendo. Você também deve ter aprendido um monte de coisa. Então, por favor, se inscreve no nosso canal. Essa entrevista está na íntegra no YouTube e no Spotify. Beijo!